Fala aí, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como enxergar oportunidades de melhoria no seu setup. Bom, para quem está acompanhando o canal, eu postei um vídeo mostrando um setup com 70%, na verdade com quase 80% de taxa de acerto, e eu mostrei naquele vídeo algumas métricas importantes para você identificar se o seu setup é lucrativo ou não e por que ele é lucrativo ou não. Hoje eu vou mostrar como enxergar uma oportunidade de melhoria no seu setup. E eu vou usar como exemplo o mesmo setup que eu abordei no vídeo anterior. Então, quem quiser entender melhor mais detalhes desse setup, é só dar uma olhada no vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Aqui no gráfico eu mostrei essas duas, na verdade eu tinha mostrado no vídeo anterior essas duas operações aqui no dia 5. No dia 6 não houve operação, não deu entrada. E no dia 7, que foi sexta-feira, deu essas duas entradas aqui. E eu tive observando as operações do robô e eu vi que tem uma oportunidade de melhoria aqui para deixar as operações mais lucrativas. Lembrando que esse setup, ele é um setup que vai se dar melhor quando o mercado está consolidado, ou seja, quando o mercado fica indo para o desvio padrão e voltando na primeira banda ali da VWAP Bands e voltando para a VWAP. Então, nesse cenário, eu vou adicionar filtros quando o mercado não estiver favorável para o meu setup. Eu tinha mostrado no outro vídeo também que esse setup, apesar do robô operar no gráfico de 10 minutos, ele fica observando algumas informações no gráfico de 1 hora, que nesse caso aqui é a média de 25 exponencial. Então eu percebi que algumas vendas, quando o mercado está em tendência e a média de 25 no gráfico de 1 hora está virada para cima, as vendas elas são bem mais difíceis. Por isso que eu adicionei o filtro que eu mostrei no vídeo anterior. Então, por exemplo, aqui a média estava virada para cima, a média de 25. A gente não consegue nem ver a média aqui. Na verdade ela não está aqui. Acho que ela só vai aparecer quando o mercado estiver aberto. Mas nesse momento aqui a média estava virada para cima. Por isso que o robô ele entrou logo assim que tocou na primeira banda aqui de baixo. Ele já entrou comprado, aumentou a posição aqui, reduziu e já bateu rapidamente no alvo. E eu percebi que quando o mercado está em tendência, as operações contra a tendência elas são mais sofridas, A gente leva mais calor. Eu tinha mostrado no vídeo anterior que quando o mercado estiver em tendência de alta, eu vou atrasar a venda. Eu só vou entrar vendido quando fechar uma vela a favor da minha operação. E não só isso. Se a vela fechar e ainda não estiver na zona de venda, ou seja, na primeira banda, o robô só vai entrar na primeira banda. Então, nesse caso aqui, deu uma vela de baixa, o robô esperou entrar aqui na zona, entrou vendido e levou um stop. Na verdade, aqui ele não levou um stop, ele encerrou pelo horário. Ele está programado para encerrar todas as operações às 17 horas. E olhando aqui para o gráfico de 1 hora, a gente pode perceber que depois dessa reversão aqui, o preço não parou de subir, seguindo a tendência do gráfico de 1 hora. No caso, eu coloquei aqui a média de 25 exponencial para detectar a tendência no gráfico de 1 hora. Então, eu percebi aqui que ao invés de esperar uma vela a favor da minha posição no gráfico de 10 minutos, o ideal seria esperar uma vela a favor da minha posição no gráfico de 1 hora. Então eu fiz essa alteração no robô e eu fui revisando as operações e fui vendo que realmente fazia sentido. E principalmente também rodei um backtest num período maior para verificar se essa alteração não ia afetar o desempenho do robô no longo prazo. Então, aqui a gente já tira algumas lições. Independente do setup que você utiliza. Eu estou mostrando esse aqui como um exemplo. Mas, por exemplo, se você utiliza um setup que vai performar melhor em tendência, você tem que adicionar filtros para as entradas em que o mercado esteja lateral. Aqui é o contrário.
Esse setup ele vai ser mais lucrativo quando o mercado está lateral. Então aqui eu estou adicionando filtros para ele não entrar em operações em determinados cenários em que o mercado está com uma forte tendência. Então a oportunidade de melhoria que eu identifiquei foi essa, né? Então nesse exemplo aqui, se eu tivesse já implementado esse filtro, o robô ele teria feito a compra normalmente, porque a compra que estava a favor da tendência, ou seja, no momento que o preço desceu aqui até a primeira banda, a média de 25 no gráfico de 1 hora estava virada para cima. Então a entrada aqui, a compra foi tranquila. Mas a venda, né, essa venda aqui, eu não teria feito se eu já tivesse implementado o filtro que eu vou mostrar para vocês agora, que é entrar somente se fechar uma vela de 1 hora a favor da posição. Então se a gente olhar aqui para o gráfico de 1 hora, né, a tarde toda, né, deixa eu colocar aqui até o horário, por exemplo aqui, ó, depois de meio-dia, não fechou mais nenhuma vela de 1 hora negativo. Então aqui o robô não teria entrado nessa venda aqui, ele teria só feito a compra, né? E aí eu vou mostrar aqui outras operações, né, para a gente ver que nesse dia aqui também ele teria evitado esses dois stops, né? Então se a gente for aqui para o dia 5, né, lembrando que aqui do lado desse lado aqui eu estou no gráfico de 10 minutos, né, e essa janela aqui menor está no gráfico de 1 hora. Então eu vou voltar aqui os dois para o dia 5, né? Então aqui, ó, no dia 5, se eu colocar aqui o horário, só fechou uma vela de baixa aqui no dia 5 às 14 horas, né? Então se a gente olhar aqui, né, às 14 horas, se quando fechou essa vela o preço estiver ainda na zona de venda, eu teria entrado aqui, né? E como meu alvo é 250 pontos, ele teria facilmente, eu vou até colocar aqui para ficar mais fácil de visualizar, ó, ele desceu, deu até um pouco mais, ele desceu 280, então aqui eu teria zerado com 250, né? Então a gente vem aqui, ó, volta para o gráfico de 10 minutos, procura aqui mais ou menos 14 horas, 14 horas aqui. Então o robô ele teria entrado, né? Ele teria entrado bem aqui às 14, né? E teria zerado aqui com 250 pontos para baixo, né? Pagou bem mais. Então, se eu tivesse adicionado o filtro nesse dia aqui, ao invés do robô ter levado esses dois stops, ele teria, né, feito uma única operação aqui no gain, né, e teria acertado, né, praticamente aí o topo do dia e teria feito essa venda, né? E olhando nos outros dias, eu vi que também não atrapalhava, né? Por exemplo, aqui no dia 4, a gente vai voltar aqui no dia 4, dia 4 aqui, né? Então no dia 4, essa vela de 1 hora, ela fechou aqui às meio-dia, né? Meio-dia. Então se eu voltar aqui para o gráfico de 10 minutos, né, e colocar aqui meio-dia, o robô teria entrado aqui praticamente no topo do dia, né, e teria feito a operação batido no alvo do mesmo jeito, né? Aqui, ó, ele teria zerado com 250 pontos para baixo, né? Não teria atrapalhado essa operação, né? Ele ia entrar do mesmo jeito se eu tivesse adicionado esse filtro nesse dia. E como eu falei, eu não testei só apenas os dias, eu rodei também um backtest, um período bem maior, de 2 anos, se eu não me engano, e vi que esse filtro ele não afetaria o desempenho do robô. Então, o que fica de lição aqui é que você pode, mesmo que o seu setup ele esteja performando, você pode enxergar oportunidades de melhoria no seu setup, desde que você entenda o que você está fazendo. Você entenda o cenário que o seu setup busca e os filtros que você tem que adicionar para evitar que o robô entre em operações ruins, né, e que esse filtro também não afete as operações que dão lucro. Eu vou ficar de vez em quando postando vídeos aqui de atualização de performance desse setup, né? Como eu mostrei no vídeo anterior, né, essas operações eu estou monitorando aqui no dashboard, nesse dashboard aqui, e nos próximos dias aí eu posso estar postando para a gente acompanhar a evolução, né, do desempenho dessa estratégia aqui ao longo do tempo. Quem quiser saber mais detalhes sobre esse dashboard, eu vou deixar um link na descrição do vídeo de um curso em que eu mostro como você pode alterar o seu robô que você já usa, né, para gravar as informações no banco de dados e ter acesso, né, a todas essas métricas aqui que eu já mostrei também no vídeo anterior. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro e até a próxima. Valeu!